O Convento de Jesus, também designado como Mosteiro de Jesus, situa-se na cidade de Setúbal. A sua fundação ocorreu por iniciativa de Dona Justa Rodrigues Pereira. Esta fidalga da casa dos Duques de Beja, que fora ama de leite do futuro rei Dom Manuel I, encontrava-se a residir em Setúbal e adquiriu um terreno fora das muralhas para a instalação do convento. A fundadora conseguiu obter a licença do Papa Inocêncio VIII em 1489 e do rei Dom João II em 1490, sendo que este último seria um dos primeiros patrocinadores da obra. O convento foi criado para acolher religiosas da Ordem de Santa Clara, também conhecida como Ordem das Clarissas, um ramo feminino da Ordem de São Francisco de Assis. O projeto está atribuído ao mestre Diogo de Boitaca, arquiteto francês que posteriormente participaria em obras como as do Mosteiro dos Jerónimos ou do Mosteiro da Batalha. O registro arqueológico indica que a cabeceira e o corpo da igreja terão sido construídos na mesma fase da obra, incluindo os contrafortes no exterior. O portal e o sexto contraforte do corpo da igreja terão sido construídos numa fase imediatamente posterior. O portal, em Brecha da Rábida, possui 18 nichos projetados para conterem imagens. Pensa-se que essas esculturas nunca terão chegado a ser produzidas. No tímpano, diretamente acima das portas, observam-se dois caracteres que representam o alfa do alfabeto grego, simbolizando Deus e o mistério da criação. Nas arquivoltas existem vários Ys, letra do alfabeto grego que simboliza Jesus e o mistério da encarnação. As portas aqui instaladas remontam a 1599. No seu interior, a igreja apresenta 3 naves, com arcos divisórios assentos sobre colunas torças talhadas em Brecha da Rábida. Os 2 janelões e o portal iluminam de forma homogénea a nave da igreja, constituindo um espaço unitário. Do lado do Evangelho, voltado para a nave central, encontra-se o púlpito, de formato hexagonal e esculpido em Brecha da Rábida. No subcoro fica o batistério, que é coberto por uma abóbada de berço abatida, apresentando azulejos de padrão enxactado e uma pia batismal talhada na omnipresente Brecha da Rábida. A cabeceira fica situada num plano superior ao da nave. Esta igreja é um dos primeiros exemplos daquele que mais tarde se denominaria como o estilo manuelino. Soluções arquitetónicas como os arcos de volta perfeita, em vez dos arcos em ogiva do gótico, abóbadas assentes sobre arcos abatidos, redes de nervuras, o motivo torso empregue nas colunas, arranques de abóbada na capela-mor e nervuras e elementos decorativos como as meias esferas constituíram uma inovação naquela época. A construção da igreja passou por diversas fases e sofreu importantes alterações que modificaram a sua planificação original, que era mais simples. O rei Dom João II, tendo-se mostrado descontente com as dimensões da igreja, ordenou que os alicerces da capela-mor fossem substituídos para aumentar a área a edificar.
Mais tarde, o rei Dom Manuel I, que também seria patrocinador da obra, solicitou que a cobertura da nave da igreja fosse abobadada. As naves das igrejas das ordens mendicantes eram habitualmente cobertas com estruturas em madeira, sendo apenas a cobertura da capela-mor em pedra. Esta decisão obrigou a adaptar o corpo da igreja, que já estava parcialmente edificado, para poder suportar o peso de uma abóbada em pedra. Ladeando o arco triunfal surgem dois altares colaterais decorados com embrechados. As paredes das naves laterais são cobertas com azulejos figurativos rodeados por uma moldura rococó. A capela-mor é coberta por uma abóbada estrelada com combados, construída em pedra liós e com nervuras trabalhadas em brecha da arábida. As paredes apresentam cobertura de azulejos em padrão enxaquetado, tendo um retábulo de 14 pinturas de grandes dimensões sido ali colocado na primeira metade do século XVI. Essas pinturas a óleo sobre madeira de carvalho, criadas entre 1517, 1519 e 1530, na oficina de Lisboa de Jorge Afonso, eram montadas em 3 níveis. As pinturas dispostas na parte superior constituiriam um conjunto dedicado à Paixão de Cristo, composto por 5 tábuas, sendo a central de maiores dimensões. As 5 pinturas da fileira central eram subordinadas à Infância de Jesus ou às Alegrias da Virgem, sendo também aqui a pintura central de maiores dimensões. A última fiada, composta por 4 pinturas, constituiria uma série subordinada aos santos franciscanos. Este retábulo terá sido encomendado pela rainha Dona Leonor, que era na altura viúva do rei Dom João II. Jorge Afonso, que era pintor régio desde 1508, foi escolhido para executar este retábulo que é considerado, por alguns historiadores de arte, a sua obra máxima. No seu percurso, Afonso já tinha obras como o Políptico da Charola do Convento de Cristo, em Tomar, ou o Políptico do Convento da Madre de Deus, em Lisboa. Este último conjunto tinha sido encomendado pela rainha Dona Leonor para o convento que ela mesma havia fundado. Por altura da morte dela, em 1525, o retábulo do Convento de Jesus ainda não estava concluído. A encomenda terá então sido suportada por outro patrocinador, sendo sugerido que poderá ter-se tratado de Dom Jorge, Duque de Coimbra e Mestre da Ordem de Santiago, sediado em Palmela. Já no final do século XVII, este retábulo foi desmontado e substituído por um retábulo em talha, ao estilo barroco, dourado em 1731. As pinturas foram colocadas nas paredes laterais da nave da igreja. Encontram-se hoje expostas na Galeria Municipal de Setúbal, no antigo edifício do Banco de Portugal. O retábulo em talha dourada viria a ser retirado da igreja durante as obras da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, ocorridas entre 1941 e 1943. Entre 1605 e 1608 foram colocados azulejos enxaquetados nas paredes do corpo da igreja e entre 1614 e 1617 nas paredes da Capela-Mor.
Já em 1781, os azulejos no corpo da igreja foram substituídos por painéis figurativos a azul e branco, ao estilo rococó, representando cenas da Litania da Virgem. A capela-mor da Igreja do Convento de Jesus encontra-se dividida em duas zonas. A primeira, mais extensa, era destinada ao coro baixo, e a segunda, mais elevada, era reservada para o altar. O acesso ao altar faz-se através de uma estreita escada do lado esquerdo. À direita fica o acesso à cripta, destinada a servir de capela sepulcral de Dom António Manuel, neto da fundadora do convento. À esquerda da capela-mor fica a sacristia, dentro da qual podemos encontrar um lavabo, sob arco manuelino, onde ainda se podem ver alguns azulejos de feitura quinhentista. A capela-mor é generosamente iluminada pelo alto janelão existente do lado direito, outrora enriquecido por vitrais, criados em 1539, dos quais resta somente uma pequena parte, hoje exposta no museu. Desde 1961, o Convento de Jesus está englobado no Museu da cidade de Setúbal, tendo passado, no final da década de 1970, para a gestão da Câmara Municipal. As coleções do museu englobam bens do edifício onde está instalado, assim como outros provenientes da Santa Casa da Misericórdia e da Câmara Municipal de Setúbal. Uma das estruturas da área museológica é o claustro, que possui 2 andares, sendo que o superior é fechado. As arcarias de sustentação e os arcos de abertura para o pátio central, arcos esses que são polilobados, são executados em brecha da Rábida. A secção mais marcante do claustro é o lavabo, um espaço quadrangular localizado no canto noroeste e que possui elementos arquitetónicos profusamente decorados. Nessa decoração destacam-se a gárgula antropomórfica, os capiteis decorados com motivos vegetalistas e as 4 mísulas decoradas com cabeças humanas. Todo o complexo monástico desenvolve-se em torno do quadrado formado pelo claustro, no qual a igreja ocupa um dos lados e os restantes correspondem aos espaços comunitários. As religiosas que aqui habitavam dedicavam-se ao trabalho manual em espaços denominados por officinae, ou domus, o que proporcionava a autonomia económica do convento. A oração era uma parte fundamental da vida das monjas, sendo que para além da igreja e do coro alto, existiam pequenas capelas em vários locais que, entretanto, desapareceram. Com a extinção das ordens religiosas em Portugal, este espaço deixou de ter funções monásticas a partir de 1888, ano da morte da última monja residente. A Santa Casa da Misericórdia instala então aqui um hospital que se manterá em funcionamento até 1959, data em que o novo Hospital de Setúbal foi construído. A transformação dos espaços conventuais num edifício hospitalar levou à demolição de capelas e à conversão do dormitório e enfermaria em espaços hospitalares maiores. Muitas das portas e janelas remontam, por isso, ao final do século XIX.
Apenas o claustro, sala do capítulo e sala do coro alto escaparam à descaracterização. No piso térreo do claustro tem-se acesso à sala da roda, que permitia a comunicação com o interior da igreja através de uma gaveta para recolha de esmolas. Na sala de exposições podem-se ver diversos elementos arquitetónicos e ou decorativos que fizeram parte do edifício e que foram encontrados em escavações arqueológicas. Um dos principais materiais utilizados em todo o convento é a brecha da Rábida, uma rocha ornamental muito apreciada e que tem origem, exclusivamente, na serra com o mesmo nome. A sala do coro alto era um espaço dedicado às orações diárias e onde as monjas podiam assistir à missa sem estarem em contacto com a população da localidade. Durante as obras de reabilitação deste espaço, descobriu-se que tinha sido desmantelada uma estrutura mais antiga que ficava por baixo do coro alto. Essa estrutura fora coberta por abóbada assente em arcos abatidos, com nervuras em brecha da Rábida. Foi substituída, em 1587, por um novo arco em abóbada de berço que ainda hoje existe. Na sala do coro alto existem pilares em pedra decorados com pinturas com brutescos do século XVII que foram depois cobertas por colunas falsas com estuque e capitéis dourados. As paredes laterais estão cobertas com azulejos de padrão polícromo do século XVII, em estilo tapete, cuja decoração com barras e frisos é análoga à das tapeçarias. A sala possui 6 oratórios de diferentes épocas, destacando-se os 2 que se situam ao lado da porta de entrada, mandados edificar em 1628 pela Madre Soror Ana de Jesus. Sobre a grade de comunicação com a igreja está uma pintura a óleo sobre tela de linho do século XVII, representando a Transfiguração de Jesus. Os relicários existentes nesta sala começaram a ser construídos em 1605. Com a destruição causada pelo terremoto de 1755, seria criada a estrutura atual, em 1760, em estilo rococó. O teto que hoje vemos terá sido criado em 1859 por Pedro António Xavier, assim como os elementos decorativos em branco ou dourado, delimitados ou pintados a azul. A Igreja do Convento de Jesus foi classificada como Monumento Nacional em 1910, sendo que o claustro e a Casa do Capítulo receberam a mesma designação em 1933. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.